Olá, vamos falar hoje sobre a fase inicial do puerpério, dos 0 aos 6 meses de idade da criança. Nessa fase, é muito comum as mulheres chegarem até mim e dizerem que se sentem presas, que se sentem sem liberdade, que se sentem sugadas pela nova rotina da maternidade, pela nova demanda. Apesar de não haver uma rotina, né, principalmente quando os bebês são muito recém-nascidos, elas chegam com essa queixa. E é realmente bem impactante, porque depois, vocês já devem ter ouvido, né, sobre o conceito de fusão emocional. Quando o bebê nasce, até os 3 meses, ele ainda está fundido emocionalmente com a mãe, ou seja, ele entende que mãe e bebê são uma pessoa só. Nesse caso, o que ele faz é exatamente isso: sugar. Nenhum bebê sobrevive sem a nutrição física do leite, mas principalmente sem a nutrição emocional e afetiva, que é o colo da mãe. Neste ponto, o bebê suga, suga mesmo. E é por isso que ele chora, para comunicar uma necessidade. E aí, isso se perpetua por toda a infância. Toda criança vai chorar representando uma necessidade não atendida. Todo o comportamento da criança é reflexo de uma necessidade não atendida. E o choro é exatamente isso. Então, depois que o bebê nasceu, ele já passa pelo primeiro desafio, que é aprender a respirar. O parto é dolorido para ele, aprender a respirar também é. E depois disso, ele se vê, claro, né, solto, sozinho nesse mundo. Por isso que o bebê chora, para pedir por segurança. Mas ao mesmo tempo, a gente tem aqui uma demanda, né, uma vida externa que a gente não imagina, uma vida externa na realidade que não para, que são os relógios, são os tempos acelerados, essa rotina pesada, né? Como eu já falei em outros vídeos, o mundo lá fora não para, mas aqui internamente o bebê pede que a gente pare. O bebê pede essa dedicação, porque essa é a necessidade dele. Ele entende que ele ainda está dentro da sua barriga. Então fica essa dualidade e esse conflito o tempo todo. Eu tenho aqui um bebê que me demanda, que dorme ou que não dorme, que mama ou que não mama, mas que ele quer estar comigo no colo o tempo todo, e a gente consegue perceber isso, né? Eu percebo muito isso olhando para trás, olhando fotos e tudo mais. Quantas e quantas vezes minha filha dormiu muito melhor no nosso colo do que no berço ou no carrinho, né? Dormia por muito mais tempo no nosso colo, com a nossa presença, do que no berço ou no carrinho. E tudo isso tem uma explicação. Então, quando vem essa queixa de estou me sentindo presa, estou sem liberdade, é esse mesmo choque de realidade eh, que a maternidade traz, que um primeiro bebê traz. Porque é nesse momento em que a mãe se vê realmente presa a uma nova demanda, né? Por conta das necessidades do bebê. E aí eu queria convidar vocês a enxergar por um outro olhar, né? A tentar enxergar esse essa nova fase como uma oportunidade de você se entregar a uma vida mais desacelerada, a uma vida mais conectada com o prazer, né? De poder aproveitar, e degustar realmente de cada pedacinho desse dia. Eu sei que é cansativo, mas como eu sempre falo, existe uma diferença entre enxergar e viver uma maternidade pesada do que enxergar e viver uma maternidade cansativa. A maternidade é cansativa, justamente por conta dessas demandas. A gente acorda de noite, depois ainda tem o dia inteiro pela frente, de sonecas, de mamadas, de troca de fraldas, e parece que o dia não tem fim, parece que todos os dias são iguais. É por isso que nos meus atendimentos eu sempre trago estratégias terapêuticas para que os dias realmente não sejam iguais, para que você consiga se incluir também nessa nova vida e se conectar ao prazer dessa nova vida, e não só ficar conectada com o que está pesado, com o que é obrigação, enfim. Então, essa é uma dos motivos principais de que o bebê, né, de que essa sensação de que a maternidade está te aprisionando, e essa é muitas vezes já escutei essa palavra, me sinto presa, me sinto sugada, porque é exatamente isso que essa nova fase demanda.
O bebê demanda atenção, demanda colo, demanda afeto, muito além da nutrição física. E isso é uma ruptura muito grande entre a vida que a gente levava e o que a vida nos pede agora. Então, essa adaptação à maternidade, ela fica muito mais difícil quando a gente resiste a essa nova demanda. Quando a gente não consegue se entregar a essa desaceleração. Quando a gente não consegue parar os pensamentos conectados com uma vida lá fora, muitas vezes com a sua carreira, muitas vezes com coisas que você tem para fazer, e não consegue se conectar com o que está aqui dentro, no agora, te pedindo neste momento. Então, é uma fase extremamente importante para o bebê, de conexão realmente emocional, de cuidado, de afeto, que vai pautar e perdurar a vida dele como um todo, inclusive, né? Vai ser a base da vida adulta, da adolescência e da vida adulta. Essa conexão que começa aí nos 3 primeiros meses, se consolida na primeira infância até os 7 anos e que vai perpetuar e refletir nos comportamentos e demandas e necessidades dele na vida adulta. Isso, de novo, não é para você se culpar, mas é para entender que a vida realmente vai mudar. A realidade do dia a dia vai mudar. E quanto mais a gente resiste a essa realidade, mais difícil fica vivenciar cada dia. Então, esse é o convite que eu faço para vocês hoje. Compreender, olhar para o seu bebezinho aí, que tem de 0 a 6 meses, entender que ele tem necessidades específicas, demandas específicas, e que essas necessidades e demandas específicas do momentinho de vida dele vão sim confrontar com as suas necessidades e demandas, que muitas vezes estão muito mais conectadas com uma demanda externa do que com uma demanda externa, interna. Aproveite, tente aproveitar, é importante.